Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais um vídeo no canal e esse é o vídeo onde juntos nós vamos aprender o primeiro passo sobre como conhecer a vontade de Deus. Para quem não sabe, nós estamos com uma série de vídeos intitulada Semana da Vontade de Deus, segunda edição. A primeira edição está aqui no canal, basta você ir nas playlists Semana da Vontade de Deus e lá tem os vídeos dessa primeira edição que a gente fez. Essa aqui é a segunda edição. Vale ressaltar a vocês, que todos esses vídeos dessa série, dessa segunda edição, são baseados nesse livro, Como Conhecer a Vontade de Deus. Inclusive, eu recomendo que você faça a leitura dele para juntos, compreendermos nos detalhes os 8 passos para se conhecer a vontade de Deus. Hoje, vamos juntos entender o primeiro passo. Não tenha vontade própria. Então, vamos juntos desvendar esse passo. Para entendermos esse primeiro passo, eu vou abordar aqui com vocês a história de Balaão e a vontade de Deus. Que essa história tem a ver, com esse tema de não ter vontade própria, esse primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus. Então, eu recomendo que você leia Números, capítulo 22, todo o capítulo. Não vai ser possível abordar aqui com vocês, a leitura do capítulo todo, porque o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu recomendo que você faça a leitura dele aí e volte nesse vídeo para que você entenda a mais do assunto. Bom, então vamos ao que interessa. Baseando-se em Números, capítulo 22, a gente entende o quê? Que os filhos de Israel, eles tinham chegado às fronteiras da terra prometida. E aí o que aconteceu? O rei, que se chamava Balaque, imediatamente ele ficou preocupado. Tudo isso porque os israelitas, eles estavam acampados do outro lado do Rio Jordão, nas planícies de Moabe, e eles representavam uma força poderosa. E Balaque achou que o exército dele não seria forte o suficiente para vencer o povo de Israel. Então, a partir das conclusões de Balaque de que o seu exército não seria capaz de vencer as forças poderosas do exército de Israel, ele pediu aos seus mensageiros para enviar uma mensagem a Balaão. E lá em Números 22, versículos 5 e 6, está a mensagem que ele pediu para que enviasse a Balaão, que diz assim: Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então aqui nós vemos que Balaão recebeu uma ótima proposta do rei. Vem aqui, amaldiçoa-me este povo de Israel, porque eles serão mais fortes do que o meu exército. E o que Balaão fez? Ele foi pedir a orientação de Deus a respeito do assunto, lá no versículo 12, que diz assim: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Terceiro, o rei enviou essa proposta a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão então foi consultar a Deus sobre a vontade de Deus a respeito desse assunto, se era para ele amaldiçoar ou não o povo. Deus vem e responde a Balaão uma vez que ele não iria amaldiçoar o povo de Israel, porque era um povo abençoado. Mas aí o que aconteceu? O rei insistiu com Balaão para que Balaão perguntasse mais uma vez a Deus se era para ele amaldiçoar ou não o povo. Aqui nos versículos 15 a 17 diz assim: De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram assim: Diz Balaque, filho de Zippor: Peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Balaque aqui insiste para que Balaão vá até ele para amaldiçoar o povo. E aí, qual que é a reação de Balaão, A vontade de Balaão era ir,
até Balaque. Era ir com os mensageiros, com os príncipes que Balaque enviou, para amaldiçoar o povo. Por quê? Porque Balaque fez uma proposta de que daria riquezas a ele. Mas aí o que aconteceu? Balaão, ele apresentou de novo essa súplica de entender qual era a vontade de Deus a Deus. Balaão perguntou de novo a Deus qual que era a vontade dele. Se era para ele ir amaldiçoar o povo ou não. Lembre-se, Deus já tinha respondido a ele uma vez. Aqui no versículo 20 diz assim, ó. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Balaão insistiu tanto com Deus a respeito de ir até Balaque para saber, né, o que ele ia fazer, que aí Deus falou, se eles vierem te buscar, vai. Mas faz o que eu te disser para fazer. Qual que era o sinal de Deus, né? Se os mensageiros vierem até você, você vai até Balaque. E aí, o que aconteceu? No decorrer do capítulo, se você ler, os mensageiros não foram até Balaão. Balaão foi até eles. Por quê? Porque era a vontade de Balaão ir até os mensageiros e ir até o rei Balaque. Aqui nós percebemos que a vontade própria de Balaão estava no controle de toda a situação. Ele estava perguntando a Deus sobre qual era a vontade dele, mas a vontade de Balaão estava no controle, porque ele fez o que ele queria fazer. Ele perguntava a vontade de Deus, Deus respondia sobre a vontade dele, mas ele não estava disposto a obedecer à vontade de Deus. Aqui nos versículos 21 diz assim, ó, então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. No versículo 22 diz assim, acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. No versículo 28 diz assim, então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? O que aconteceu, né? Balaão pegou a jumenta e foi até Balaque. No meio do caminho, Deus mandou um sinal. Um anjo com uma espada desembainhada e uma jumenta falante. A jumenta que ele estava indo começou a falar. Imagine essa cena. Mas tudo isso não foi suficiente para fazer com que Balaão desistisse da ideia de ir até Balaque, desistisse da ideia de fazer a sua própria vontade. Então percebe que Balaão ele era guiado pela sua própria vontade. Ele perguntava a Deus sobre a vontade de Deus, mas ele queria fazer o que ele queria fazer, a sua vontade própria. E muitas vezes nós somos como Balaão. Muitas vezes nós recorremos a Deus, queremos saber a vontade dele para a nossa vida. Deus nos responde sobre a vontade dele para a nossa vida. Mas nós não estamos dispostos a aceitar a sua vontade, porque muitas vezes a vontade de Deus é contrária à nossa e a gente quer fazer o que a gente quer para nós, a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. A gente quer saber a vontade de Deus, mas quando ela é contrária à nossa vontade, a gente acha difícil demais obedecer, seguir a vontade dele. E aí é por isso que nós só vamos ter a disposição para aceitar a vontade de Deus para a nossa vida quando nós não tivermos a nossa própria vontade. Esse é o primeiro passo, é não ter vontade própria. Por isso, ao buscar a vontade de Deus, que você não tenha a sua vontade no centro, que você não coloque a sua vontade no centro da sua vida. Se a sua vontade própria estiver no centro, no controle da situação, então não haverá proveito algum em conhecer a vontade de Deus. Porque por mais que você conheça a vontade de Deus para a sua vida, se a sua vontade própria estiver no controle da situação, você não terá a disposição para obedecer à vontade dele. Você pode se perguntar, como assim não ter vontade própria? É claro que eu vou ter uma vontade, né? Não ter vontade própria, gente, significa que a sua prioridade é aceitar a vontade de Deus. Porque Deus é soberano e Ele sabe muito melhor que você o que é melhor para a sua vida. De sorte
que quando a vontade de Deus é revelada para você, você aceita, você se alegra em aceitar a vontade dele para sua vida e você renuncia à sua própria vontade, à sua própria preferência em relação ao assunto. É claro que quando nós recorremos a Deus em relação a algum assunto que nós queremos saber qual a vontade dele, o que nós precisamos fazer, qual a decisão, que precisamos tomar, segundo a vontade dele, é claro que nós temos uma preferência. Eu preferia que fosse esse. Só que, quando a nossa vontade está no centro, acontece como aconteceu com Balaão. No fim, nós não aceitamos os planos de Deus e nos damos mal. Mas, quando nós recorremos a Deus em busca da vontade dele para a nossa vida, tendo uma preferência, eu preferia isso, do que isso. Mas, se a nossa vontade própria não estiver no centro da situação, quando Deus revela a sua vontade a nós, por mais que a vontade dele seja contrária à que a gente queria, a gente aceita com disposição, porque a nossa vontade não está no centro, porque a gente aceita a vontade dele como ele sendo soberano e ele sabendo o que é melhor para a nossa vida. Mas, gente, como seres humanos, a nossa maior dificuldade é aceitar a vontade de Deus quando ela é contrária a nós. Porque a gente quer recorrer, quer buscar a Deus sobre a sua vontade, mas a gente quer que a vontade dele seja a nossa. A gente quer que o que a gente quer seja o que Deus quer para nós. E muitas vezes não é. Muitas vezes a vontade dele é contrária à nossa. E aí a gente acha difícil demais. E essa é uma das nossas maiores dificuldades na vida cristã. É aceitar a vontade de Deus quando ela é contrária à nossa. E é por isso que a gente deve entregar a nossa vontade própria a Deus. Entregar a nossa própria vontade, o que a gente quer, nas mãos de Deus. Como entregar essa vontade própria a Deus a ponto de não ter vontade própria, não ter a sua vontade própria no centro da busca? Gente, nós só conseguimos isso através de um relacionamento. Lembra que ontem eu disse para vocês que primeiro nós precisamos de um relacionamento com Deus para depois conhecer a sua vontade? Hoje eu retorno nesse ponto. Nós precisamos primeiro de um relacionamento com Ele. Porque é através do relacionamento com Deus que eu conheço a Ele e é através de um relacionamento com Ele que eu me permito ser transformado. Que eu me permito entregar a minha vida a Ele, entregar a minha vontade própria para que Ele me transforme e me ajude a aceitar a vontade dEle. Por isso, querido, não importa qual seja a sua própria vontade. Se você tiver a disposição de aceitar a vontade de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, eu tenho certeza que isso só lhe trará felicidade. Conhecer a vontade de Deus e aceitá-la só nos fará mais felizes. Aceitar a vontade de Deus, aceitar os planos dele para a nossa vida não tem preço. Saber que estamos no caminho certo, no caminho que ele escolheu para nós, nos traz a maior felicidade que nós podemos ter. Ou seja, aqui nós vemos que o primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus é permitir que ele te leve ao ponto de não ter vontade própria. Nós vemos aqui que o primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus é não tenha vontade própria. Resumindo tudo o que nós vemos nesse vídeo de hoje, a vontade de Deus é que você não tenha nenhuma vontade a fim de aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você recorra a Ele em busca da vontade dEle para a sua vida sem ter nenhuma vontade própria, para que você esteja disposto a aceitar a vontade dEle na sua vida. Esse é o nosso primeiro passo para se conhecer a vontade de Deus. Eu espero você aqui amanhã para o nosso segundo passo. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!